maravilhosa, abençoada, aonde aqui nós iremos estudar a lição bíblica desse semestre que está se iniciando hoje, lição de número 1, 5 de julho de 2026, termo esse chamado, o chamado para os gentios, Há um termo muito rico que ele fala a respeito da obra missionária, do chamado da igreja, a igreja sendo convocada para um grande propósito que é chamado propósito celestial. Enquanto nós entendemos que a igreja é chamada para esse propósito espiritual, a igreja ela vai viver de uma forma viva e vivida, comunicativa com o Senhor, que é o propósito espiritual, para que o quê? A pregação ela seja dada pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém. E vamos aqui maratonar nesta lição abençoada, nesse termo, onde descobriremos, estudaremos culturas, sugestões, os métodos, a conclusão, e aí aonde ela aplica no nosso relacionamento entre nós e Deus, Deus e igreja. Amém? Graças a Deus. Qualquer dúvida, os irmãos possam perguntar. Introdução. Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8. O evangelho alcançaria Jerusalém, Judeia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28 marcam a grande virada narrativa quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. É dessa igreja caracterizada por diversidade de sensibilidade espiritual e prática missionária madura que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para evangelização dos gentios. Desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central. O Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor de expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito Santo para alcançar todas as nações. Alcançar todas as nações. Alcançar. Então, quando nós olhamos esse alcançar, nós olhamos que caiu sobre eles uma dose espiritual, que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Então, irmãos, temos que ter em mente o derramamento do Espírito Santo é a maior ferramenta, a arma que existe para uma evangelização. O derramamento do Espírito Santo na vida de um crente, na vida de um obreiro, na vida da igreja, na vida de um missionário, na vida de uma missionária. Aqueles que pregam, que anunciam, eles não pregam vazio, eles não anunciam vazio, mas ele anuncia cheio do poder, unção e autoridade do Espírito Santo. Porque essa obra do Espírito Santo que é nos dada, ele nos enche para quem prega. Sabedoria sim, graça sim, entendimento sim, amor sim, discernimento sim, poder, autoridade para expulsar, curar, pregar e anunciar. Mas, irmãos, uma igreja
jamais ela prosperará, ela anunciará vazia. Tem como, pastor Elton, uma igreja anunciar Cristo vazia? Tem como, obreiros, uma igreja anunciar irmão Ronaldo vazia? Não tem como. Por quê? É pela dose mais forte que nós entendemos que quando caiu sobre eles o Espírito Santo, derramamento espiritual, Pentecoste, avivamento, padrão, recebimento, a partir então do batismo do Espírito Santo, determina transformação visível, ocorrida na vida de um crente, de uma igreja que quer anunciar Jesus. Porque ninguém anuncia Jesus se não tiver o poder de Jesus. Ninguém fala de Jesus. Ninguém evangeliza por boniteza, por beleza, por mídia social, né? Por roupa. Não. O ide para pregar, ele vai muito mais além do que nós pensamos e imaginamos. E aí que vem quando nós possamos a crer no milagre de Jesus, a crer daquilo que Ele pode fazer. Então, a palavra de Deus, nós temos que ter em mente que ela não pode ser anunciada vazia, sem amor. Não pode. Se você não tiver amor, não tiver graça, a missão, ela se torna vazia. Amém? Então vamos aqui no primeiro tópico, o nascimento da missão gentílica. Amém? Graças a Deus. Queridos, vamos olhar aqui. Antioquia, um centro escolhido por Deus, fundada por Seleuco, Nicátor. Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente greco-helenista, abrigava significativa população judaica. Exercia forte influência intelectual e comercial. Contanto, o porto de Seleucia, Atos 13 e 14, foi ali que os discípulos foram chamados cristãos, pela primeira igreja. Vês Atos 11 e 26, não por acaso, Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro, enviou para as nações uma verdadeira base missionária de envio às nações. E querido, igreja primeiramente ela tem que ter visão. Igreja ela tem que ter estratégia. Pastor, homens, obreiros, lideranças tem que ter o momento certo da oportunidade. Atos 11, 26. Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então por que aqui nós começamos a compreender que nesta lição a igreja ela nasce a partir daqui? Primeiro, vamos compreender que os discípulos chamados cristãos, a palavra cristão nós temos que compreender, cristianismo, ela ocorre somente 3 vezes nesse sentido, de Atos 11, 26 e 28, e 1 Pedro 4, 6. Agora ela traz o seu sentido original. Por quê? Era um termo que ali desenvolvia, denotava um servo, uma pessoa, alguém, porque que estava tendo a oportunidade, aquele homem que estava passando, e ali o momento certo do que?
de os discípulos começar a anunciar. Mas quando alguém olha, veja que ali tem um povo estranho, um povo diferente, um povo que tem comportamento diferente, um povo que tem alegria entre eles cantam, eles louvam, eles pregam, eles anunciam, e alguma coisa, eles passavam a olhar e via que o que? Ali sinais aconteciam, maravilhas, pessoas que eram perturbadas, endemoniadas ali eram curadas. Então, o que está acontecendo ali? Onde torna a original dos primeiros cultos da base, o que chamada missão Antioquia, missão urgente, missão da oportunidade, missão do relacionamento entre crente e igreja. A ideia do profundo relacionamento aqui do crente é com Cristo, porque nós começamos a entender o poder de evangelização, reivindicar, chamar, anunciar, profetizar, colocar, e ali nasce o que? O seio da igreja, ponto estratégico. Começa os primeiros cultos ar livre, começa os primeiros cultos das cruzadas, começa os primeiros cultos de anunciar, vai passando, porque ali era uma passagem de pessoas, era um centro monopolítico, era um centro de população diversificada, entre romanos, judeus, italianos, hebreus. Ali era um lugar de passagem. Então o que acontece? Paganismo atuava ali, idolatria atuava ali, negócio atuava ali, prostituição atuava também, todo tipo de pessoas. E os discípulos foram cheios do poder de Deus para o quê? Cumprir o ide, vai, anuncie, pensamento, Senhor, salvação, pregação, fala, conclua, justifica a fé de vocês no meio deste povo, vos justifica a fé da igreja, coloca a fé da igreja, valoriza, emblemática ali, a oportunidade que Deus dá para mim, que Deus dá para você, e a gente fica parado sem fazer nada. Parece que a missão, ela não fala conosco. Aí é onde nós temos que analisar, irmãos, o que temos que fazer, o que temos que melhorar. O resultado da igreja, ela nasceu num momento cultural, ela vibrava como igreja. Em Antioquia era conhecido que pela sua diversidade étnica, cultural, a sua generosidade. Nós começamos a ver que Jerusalém aqui é durante um processo difícil, que a igreja estava ali pregando, anunciando, mas Jerusalém estava orando, enviando missão, enviando oferta, enviando cuidados, cuidando, zelando, porque sabia que os irmãos estavam ali em momentos difíceis e perigosos. E às vezes, irmãos, nós perguntamos para dentro de nós: onde está verdadeiro o nosso chamado escolhido para pregar, para anunciar? Onde está? Onde está a justiça de Deus sobre nós? Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé justifica-te, pelo qual também temos a entrada pela fé. E esta graça na qual estamos firmes
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É uma evangelização, é um propósito, é uma segurança para quem recebe para anunciar, para quem recebe para pregar, para quem recebe para anunciar, para gentil, para grego, para quem for. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos o quê? Nas tribulações. Eles pregando, passando o que? Fome, dificuldade, necessidade nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem o quê? A paciência. Então quando se está pregando, está passando por luto, dizia para o outro: calma, aguenta firme, vamos ter paciência, que vai dar certo, o fruto vai viver, ele vai florescer, Deus vai enviar oferta, Deus vai enviar ajuda, vamos vencer junto, vamos segurar junto, não vamos desistir, é fortalecendo um ao outro, enquanto um pregava, o outro orava, enquanto o outro orava, o outro anunciava, enquanto o outro anunciava, o outro preparava, enquanto o outro preparava, o outro batia de porta em porta e chamava: vem ouvir a palavra de Deus, porque pela porta da esperança foi entrada sobre nós. Aleluia! Aleluia! E aí, é quando essa igreja ela começa o quê? A ter experiências, a paciência. A experiência, ela gera o quê? Capacidade de vencer, não é? A experiência, ela traz o quê? Esperança. Porque você vai olhar um para o outro, vai dizer: olha, passei por isso aí que você está passando. Para o outro, passei por isso aí que você está passando. Aleluia. Eu vivi isso aí, mas eu estou aqui de pé porque o Senhor me sustém. E às vezes, irmãos, quando o crente, ele é crente, mas ele não quer ser provado, ele não quer ter experiência, não quer ser experimentado, ele quer viver largado. O que ele vai falar para alguém que está do lado dele, que está passando por aquela prova, por aquela luta? E aí é onde produz o quê? A experiência, ela produz a esperança. E essa esperança que nós vemos aqui no versículo de número 5, 4, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Levante a vossa mão nessa manhã em nome de Jesus. Nessa escola bíblica foi nos dado o quê? Amor, foi nos dado experiência, fomos sacudidos, até apanhamos bastante, mas estamos de pé. Aleluia! Glória a Deus! Mas estamos de pé, superamos, vencemos, anunciamos e a igreja nasceu. Aleluia! A igreja está aberta, foi fincada ali na praça central, na passagem. Viemos de Jerusalém, estamos aqui anunciando para romano, para gentil, para um povo que estava desprezado, para prostituto, para prostituta, para pessoas de todas as formas. Estamos aqui pregando e superamos. A igreja está aqui, gente. Aleluia! Então, quando você entende o que é igreja, você vai entender isso aqui. Estamos derramados em nosso coração pelo Espírito Santo, porque Cristo está ainda, porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu pelo seu tempo. Olha só, morreu pelos ímpios, morreu pelo gentil, morreu para o povo que estava desprezado, mas enviou sobre nós, nos deu o Espírito Santo, colocou sobre mim a responsabilidade que até que todos ouçam, que até que todos ouçam, que até que todos ouvem. Amém? Nós temos que entender o propósito da missão.
Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem uma pergunta? Para Marcelene, Dani, Ruth, Jéssica, irmão Fábio, Diácono Ronaldo. Tem algo no coração? Quer falar? Missionária Emília, missionária Aparecida, pastor Elton, Mariliane. Alguma dúvida? Então seguimos em frente, né? Aqui, segundo subtópico, profetas e doutores servindo ao Senhor. Queridos, a liderança local reunia profetas e mestres, ministérios, que após o período apostólico tornaram seus pilares da edificação da igreja, que está aqui em 1 Coríntios 12, 28. Os profetas exortavam mediante a inspiração direta, tradição dos gentios de Jesus durante o serviço do Senhor. Marcado por oração de jejum, o Espírito falou à disposição desses líderes em buscar a vontade divina. Revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta para discernir os propósitos do Espírito, para além das necessidades locais, né? Além das necessidades locais. Então, irmãos, quando nós começamos, nós sentimos no coração, né, o avanço que está aqui em 1 Coríntios 12, versículo 28, por favor. 1 Coríntios 12, né, e versículo 28, né? Olha aqui, irmãos. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, né? Variedade de línguas. Agora, queridos, o que nós temos que entender aqui, né? Uns pôs Deus na igreja. Agora vamos aqui, Paulo apresenta aqui uma igreja parcial, organizada, dos dons e ministérios. Dons e ministérios. Para o quê? Que as outras listas de dons, o ministério enxerga aqui a necessidade primordial da igreja. Imagina só, uma igreja que não tem uma organização, ela vai evangelizar? Vai? Uma igreja que ela não tem um controle com todos os seus membros, né? Tem que ver, tem que entender, ao receber o que? O chamado de Deus é organizado. O chamado de Deus é bagunçado. O chamado de Deus tem ordem ou não tem? O chamado de Deus em nós tem disciplina ou não tem? Tem. E como que é, irmão, que muita gente quer fazer a obra de qualquer maneira, desmantelada, de qualquer jeito, sem ordem, sem responsabilidade? Ah, não, mas por quê? Eu sou presbítero, não posso fazer mais nada. Ah, porque eu sou mestre e doutor, então vai cuidar de outras coisas. Vai exercer, porque o Senhor exerce, capacita o povo na igreja, cada um com suas especialidades, e vai enchendo de dons, de amor, de carinho, de ternura, de alegria, de socorro, porque isso que é o poder, que é o controle que tem, que todos produzam frutos e frutos do Espírito, porque o Espírito Santo, ele pega um juiz, salva ele. O Espírito Santo, ele entra no presídio, ele pega um maconheiro, um traficante, e salva ele, coloca ele na presença. Ele pega uma pessoa que está lá no mundo lá fora, errado, enche ele, salva ele, traz para a igreja.
Ele pega a igreja que está pronta, organizada, ok, capacita ele. Agora, meu filho, culto de ensino, escola bíblica, não falte culto, muda nisso, ajuda nisso aqui, Deus vai fazendo a obra. Mas, irmãos, quando a gente é uma igreja desligada, uma igreja desligada, ela não consegue olhar para as administrações espirituais. Consegue olhar? Você acha que consegue olhar? Não consegue, né? Não consegue. Porque nós vamos definir profeta, mestre, doutores também, que entra aqui uma definição em milagres, obras, ações. Porque isso aqui começa que um processo da igreja, os dons, a comunicação, curas, alegria, graça, a interpretação de línguas, né? Capacidade de interagir. Ela trata do quê? De uma capacidade concedida pelo Espírito Santo. É o poder de Deus dado à igreja para compreender, transmitir, interpretar o significado, a mensagem em línguas, né? Mensagem interpretada para a igreja, para a congregação, conter o ensino da oração. A oração é o poder, é a profecia, é a graça, é o culto que se gera congregacional, é a forma, é a praticidade, é por meio da edificação da igreja. A edificação, ela se torna um relacionamento, né? E aí nós vamos ver que aqui em Atos 12, versículo 30, ó, tem todos o dom de, olha aqui, ó, tem todos o dom de curar, falam todos diversas, interpretam, só que aqui tem ponto de interrogação. Está tendo? Não. Uma pergunta. Ó, falam todas diversas línguas. É uma pergunta retórica que o apóstolo Paulo faz aqui. O qual ele vai entender aqui e submete é uma resposta negativa. O contexto do capítulo 12 revela que Paulo se refere o quê? É um uso do dom de línguas e outro dom o que acompanha nos cultos públicos. O dom de interpretação de línguas. Paulo não está a liminar o uso de língua nas orações, no louvor, na prática, na particularidade, nada disso. Muitos crentes são batizados no Espírito Santo, acham fácil orar em língua, tem intimidade maior, tem aptidão, tem desejo, tem vida no altar, tem oração, tem jejum, tem relacionamento, mas isso é uma partida de busca de um coração que se quebranta na oração. Quando o coração se quebranta na oração, ele tem facilidade, lágrimas descem, o coração se abre. Mas agora o coração que está um chumbo, ele tem facilidade para orar? Claro que não. Um coração que está endurecido, ele vai se derramar? Claro que não. Aí é onde nós temos que ter os cuidados. Ok? Os cuidados. Render-se ao Espírito Santo. O Espírito Santo. Línguas como se tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Mas agora, tem o Espírito Santo, mas não tem caridade. Está aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse o que? Amor. Seria como? Metal. Que soa ou como sino que? Sim. E aí? Só barulho. Não tem interpretação espiritual. Não tem interpretação de desejo, de sentimento.
encontraria caminhos mais excelentes. Tipo, não tem como crescer na casa do Senhor, não tem como crescer espiritualmente sem essa busca. E aí não tem essa busca sem o coração contrito, né? Você não consegue orar, se derramar, você chega na igreja e não consegue, vai encontrar. E aí, irmãos, temos que interpretar também. Se batizado com o Espírito Santo, mas se não tiver mudança, se não tiver transformação, se não tiver avivamento dentro de si, não tem vida em Deus. Aí você vive numa carnalidade, numa questão de, olha, de posicionamento, de uma postura errada. Então imagina só, e ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse o monte, e não tivesse caridade e nada serviria. Tem gente que tem tudo, tem gente que tem dom, tem conhecimento, tem ciência, tem gente que tem riqueza, que tem dinheiro, mas não tem caridade no coração, não tem caridade nenhuma. Tem pessoas que têm tudo, que é mestrado, é doutorado, é isso e aquilo, é escritor, é médico, é juiz, mas são pessoas ruins, severas, não mostra isso na caridade, na prática, no sentimento, na alegria. Carrega o nome de Jesus, carrega o nome do Senhor, mas não carrega as dores que Ele passou. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, amém? No exercício dessa caridade. Terceiro subtópico, a separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartai-me o que? A Barnabé para a obra que os tenho chamado. E a igreja respondeu com jejum. Como que a igreja responde? Com jejum e oração, em posição de reconhecendo o chamado divino, enviando os seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão dos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa, vocação missionária, e que o envio deve ser sempre acompanhado de interpretação, consagração e dependência do Espírito Santo. Apartai. Não é isso que está nos dizendo? E aí, irmãos, quando nós não entendemos a missão da igreja, quando nós não compreendemos, fica difícil, não fica? Fica uma missão rasa, não fica? Fica. Fica difícil. Nós vamos vendo, irmãos, que a igreja vem passando por muitos momentos difíceis. Aquele tempo em que a igreja exercia o chamado com acompanhamentos espirituais. Culto de ceia, consagração para o obreiro. Eu me lembro que o obreiro andava numa graça, numa unção, numa comunhão, numa instrução espiritual. Não tirava o pé da igreja, da congregação. Era bem visto pela igreja. Quando se chegava um presbítero ao presbitério, tinha aprovação da igreja, da comunidade, responsabilidade, respeito, comunhão, comunicação, amizade, amor, jejum, oração, palavra, ensinamento, orar pelos enfermos, pelos doentes. Cumpria-se oficialmente o seu chamado. Então tinha aprovação de Deus e da igreja. E hoje, como é que está o nosso estado? Obreiros, igreja,
comunicação. Como que nós estamos interpretando isso? Ficamos desmantelados, não é isso? Desapercebidos. Desorientado ao chamado. Falta de postura, falta de vontade, falta de amizade, falta de alegria, comunhão. A falta de sabedoria que muitos estão vivendo hoje. Aos obreiros que pregam, que anunciam, que vem vendo a separação, a separação, a separação, que está aqui em Atos 6. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falar. Com que? Então nós olhamos para esse texto, para dentro dos nossos propósitos de chamar. Quantos obreiros que abandonam o seu chamado, abandona a sua doutrina, abandona seu culto, abandona as suas responsabilidades, abandona a sua alegria de estar na casa de Deus, do Senhor, abandona, irmãos. Isso Deus vem cobrando, vem falando, vem anunciando, vem dizendo para cada um de nós: vamos ter mais cuidado. Igreja, vamos orar mais. Vamos tomar mais cuidado. Edificar melhor a nossa casa espiritual. Vamos ter cuidado com esse homem de dura cerviz que existe dentro de cada um, que está aqui em Atos capítulo 6, capítulo 7, versículo 40, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos, silenciosos, de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos. Imagina só, irmãos, a resistência que a igreja está tendo hoje é perigosa ao Espírito Santo. Obreiros que resistem, chamado, alegria, vontade de servir. A Bíblia fala servir o Senhor com alegria. É mandamento ou não é? É Bíblia ou não é? Doutrina ou não é? E agora, irmãos, como que nós vamos ser obreiros comparado com uma resistência espiritual? Obreiros têm que crer no seu chamado, têm que acreditar. O Senhor me chamou, me ungiu, me consagrou, me capacitou, me forjou, me instruiu, me alimenta todos os dias. Então você tem uma separação de responsabilidade, não é isso? E aí, irmãos, quando a gente vai entender homens de dura cerviz, incircuncisos de coração,
Eu vi vós sempre resistir. Olha só, quer dizer que já tinha pregado, já tinha anunciado, mas só que tem muitos obreiros que estão com comportamento disso aqui. Coração duro, resistente à palavra, resistente ao culto, resistente à doutrina, resistente a tudo. E aí, o evangelho tem que ser pregado. O Senhor quer que nós venhamos crescer. O Senhor quer que nós venhamos aumentar. O Senhor quer que nós venhamos desenvolver. O Senhor quer que a gente venha anunciar o que está aqui em Atos 8, versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Amém. Aleluia. Aleluia. Isso parte a partir do quê? De mim, de você, que pregamos, que oramos. Ora pela evangelização, ora pela obra missionária, ora pelo ministério, ora pela consagração, ora pelas ruas da cidade, ora pelas praças, ora por vidas, ora por pessoas que vêm visitar a igreja. Sai lá fora, dá um abraço nele, convida ele, fala dele, de Jesus, marca uma visita, faça alguma coisa, mas muda os nossos comportamentos. Porque se não tiver essa mudança, nós não temos obra, não temos esperança. Temos o evangelho como pacato, fraco, cansado, apagado, medroso, sem vontade, sem desejo, sempre pregando para nós. Uma canseira dominável, né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Alguém quer falar? A gente lê e parece que é uma história que aconteceu, né? Como se isso não fosse para nós hoje, né? E a gente fica acomodado. Não dá tempo de fazer a obra. E imagina o que eles viam. O amor, a Bíblia fala, irmão Ronaldinho, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então imagina só, preste atenção, no versículo 13: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. João aceitou Jesus pela pregação. Aquele outro aceitou Jesus, meu vizinho aceitou Jesus pela atônito. Por que nós limitamos tanto, irmão chamado? Por que limitamos tanto a obra de Deus em nós? Porque ficamos perdidos em nós mesmos. Ficamos presos em horário, ficamos presos em serviço, ficamos presos em tantos acontece. Não é, Ronaldo? Não é, Fábio? Diácono Oscar, o que você acha? Ficamos presos em tantas coisas. E foi-se o dia, né, meu pastor? E não tem mais. Então o que acontece? A união que eles tinham de uma visita era isso aqui, olha. Vai passar um dia, um momento lá com o Filipe. Aprendia princípios, aprendia evangelização, aprendia como pregava, olhava. Eu estou aqui atônito, como ele prega e anuncia o amor do Senhor. Hoje a gente fica assim, apossado em ciúme. A gente fica como hoje, apossado em discussão, apossado em inveja, em julgamento, apossado não ter aquela comunicação espírito com as coisas do
aquele desejo. Eu quero que Deus te use, irmã Ana. Quero que Deus te use, irmão Ronaldo. Eu quero que Deus te use, irmão. O que eu mais gosto é de sentar quando eu vejo um obreiro aqui pregando. É o que eu mais gosto. Prega com tutano, com alegria, com ciência, com sabedoria, com graça, porque Deus está crescendo na sua vida. Deus está crescendo. Deus está crescendo. Então, irmão, a comunicação que havia do sentimento da igreja está faltando hoje nos nossos dias como igreja. Está faltando hoje nos nossos dias como igreja. Hoje estamos vivendo a falta destes sentimentos. Aleluia. O tempo é chegado, Deus. E nós temos que fazer alguma coisa. Até que todos ouçam. Até que essa cidade ouça. Nós não podemos deixar apagar a nossa chama. Nós não podemos deixar apagar o nosso desejo, a nossa vontade. Nós não podemos deixar apagar. Nós temos que tirar um tempinho por dia para fazer alguma coisa. Organizar. Nós temos que fazer alguma coisa. Para que nós não sejamos leprosos. Segundo tópico. O Espírito Santo é a obra missionária. O Espírito que conduz a mim. O livro de Atos, onde ser chamado justiça de Atos. Atos. Espírito Santo. É Ele quem inspira, dirige, separa, envia os missionários à missão. Não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, até os apóstolos permaneceram retraídos com Pentecostes. Tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto de ação do Espírito, do coração da igreja. Amém? O poder do Espírito da evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito, por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Irmãos, eu vivi um período na obra missionária, que eu morava num lugar, um local chamado Alto da Silva, que eu estava evangelizando. É uma área de uma favela muito grande, muito grande, evangelizando, formando igreja lá, e saía pegando um pedaço de pau que tinha tudo para construir a igreja. A obra missionária é assim, Aí tinha uma ponte que tinha que passar. Eu morava em outra região. Quando eu passava, tinha o pescoço de uma pessoa cortado, bem na entrada da ponte. De tão violento que era, assim. E quando eu voltava, tinha outro na entrada, cortado. Isso era toda semana, tinha isso. Morte, sabe? Droga para todos os lados. Outro lugar perigoso. Esse lugar lá é um setorzão, é uma mega igreja. Aleluia. É uma mega igreja. E ali, eu, pastor Almir, pastor Luiz Cláudio Ferreira, a gente evangelizava aquele lugar. Apenas o celular. Era tempo todo dia. Selecione o valor que mete de Mas era assim. Encoste o cartão na parte de trás do celular. Tem um cartão na mesa. Salvasse, 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 salvasse vidas, salvasse almas.
o mais perdido pecador. O mais perdido pecador. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pronto, aqui quebra qualquer regra. Aqui quebra qualquer coisa. Hã? E aí? Eu quero fazer obra missionária, eu quero pregar, mas não reúne na oração. Eu sei que tem um chamado, mas você tem que ser responsável. Irmãos, o pontapé está aqui. E tendo eles orado. E tendo eles orado. Várias verdades práticas importantes destacam-se aqui. Expressão batizados com o Espírito Santo, consagração com o Espírito Santo, capacitado com o Espírito Santo, capacitado para servir no poder do Espírito, poder divino. Porque para testemunhar os termos cheios, revestidos, revigorado com autoridade, ele descreve o quê? Ele nos dá a capacidade para trabalhar. A capacidade. Amém? Os cursos aqui são espirituais. A conexão aqui é espiritual. É uma devoção, é autoridade, é trabalhar. É a necessidade, é enchimento, é alegria, é ser renovado, é expressão do Espírito. Derramarei do meu Espírito. Então, chamado tem que ter o Espírito. Amém? Evidências da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas que se abrem, vidas são transformadas, igrejas são plantadas, apesar das perseguições, embargos, o confronto entre Paulo, ele mais não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevaleça sobre as trevas. Conversão de Procônsul, Sérgio, Paulo, revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança, porque o Espírito autentica a mensagem confirmada, a autoridade dos enviados. Então, irmãos, a mensagem, ela está acima de qualquer posição social. Chamado está acima de qualquer posição social. Está acima de qualquer coisa. Jesus quer salvar a alma dele, pronto. Amém? Nós só temos que estar o quê? Preparados, capacitados, consagrados, orados, né? Ordenados do céu. Levar o chamado com responsabilidade. Pronto. Amém? Não é uma não, irmãos, né? É com chamado, é de ser tratado com responsabilidade, renúncia todos os dias, né? Terceiro tópico: a igreja como agência missionária. A igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja e que coloca diante de Deus como reverência e compromisso. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de Deus sobre Paulo e Barnabé
mostra que a igreja participa ativamente. O envio não retém seus melhores excertos, mas consagra ao propósito eterno. Sustentar e interceder, acompanhar missionários é parte inseparável da vocação celestial. Assim como Antioquia se tornou centro do envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base da operação para o evangelho que alcance novos povos e culturas. Transporta, envia, se relaciona, estuda. Irmãos, estudar línguas, estudar algo que você vai ser útil no campo missionário, na obra. Se capacitar, se preparar, está pronto. É sério, irmão, está pronto. Está orando por um lugar que Deus está pondo no seu coração para você ir, né? Romper os desafios, desenvolver a sua capacidade, né? Trabalhar isso aí. Então, irmãos, isso aí se chama o quê? É quando nós aplicamos dentro de nós o desejo de servir. Comece a servir bem aqui, né? Para que seu chamado se cumpra. Se cumpra. A igreja aqui é a base, mas amanhã, depois, essa base pode ir além daquilo que nós imaginamos. Amém? Pode ir além daquilo que nós imaginamos. Mateus 28, 19 e 20. A obra de Jesus está sozinho. Ninguém que prega, que anuncia, está sozinho. Deus jamais vai deixar você desamparado. Ide, ensinar e batizar. A palavra aqui, irmãos, ela constitui o quê? A grande comissão de Cristo a todos os seus seguidores em todas as gerações que declaram e formam com responsabilidade, que ortoga da tarefa missionária a igreja, que vive e deve viver o ide, o mundo, pregar o evangelho a todos de conformidade à revelação do Espírito Santo, seja no Brasil, seja no Suriname, seja na Guiana Francesa, Colômbia, Venezuela, seja na Bolívia, seja no Paraguai, seja no Chile, seja no Panamá, seja na República Dominicana, seja na Costa do Marfim, seja no Haiti, seja no Canadá, seja no México, Estados Unidos,